E chegando-se a Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que eu faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se Abraão tivesse lido antes os versículos anteriores, ainda no capítulo 18, talvez ele não tivesse tanta essa preocupação, mesmo sabendo que aqueles que sabem que são servos de Deus, que são queridos por Deus, sabem que são pó, que são cinzas. Mas Deus, no versículo 17 ao versículo 22, vai dizer que Abraão é um homem justo, um homem que ele não poderia ocultar as coisas. Ou seja, Deus tem Abraão como um amigo. Se Abraão tivesse talvez conhecimento sobre esses fatos que aconteceu nos versículos anteriores, talvez ele continuasse na presença do Senhor mais um pouquinho, e não começasse com 50, começasse com 100, para poder ficar mais tempo na presença de Deus. Porque é isso que acontece quando estamos na presença de Deus. Nós queremos ficar mais tempo na presença de Deus. E aí ele vai pedir: olha, Senhor, agora me atrevi a falar ao Senhor. Na presença do Senhor cresce também, apesar da humilhação, da humildade, cresce também a coragem. Nós precisamos entrar na presença de Deus com coragem, com atrevimento. Não é o atrevimento de desonra, no sentido de que as pessoas têm que ser desrespeitosas. É o atrevimento de que conhece com quem está falando e sabe que não vai sair dali morto. Porque nós estamos falando de um homem que é pó, que é cinza, diante de um Deus que é o Todo-Poderoso, mas um Deus que quer comunhão com o seu povo. Então ele falou: olha, ainda assim me atrevi a continuar conversando contigo. Se porventura faltarem de 50 justos, faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. Se porventura faltarem de 50 justos. E continuou ainda a falar e disse, versículo 29. Se porventura achar ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar. Se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura, o atrevimento na verdade cresceu, né? Se acharem ali 20. E disse: não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Algumas pontuações que precisamos fazer desse texto. Apesar do apóstolo Paulo, nas suas cartas, orientar-nos a orar pelas nações, a clamar pelas nações, aqui Abraão não está falando, não está fazendo um clamor para as nações. Ele não está clamando por Sodoma nem por Gomorra, porque nos versículos anteriores Deus está anunciando que irá destruir Sodoma e Gomorra. Lembram que Sodoma e Gomorra é a cidade que Ló, sobrinho de Abraão, escolheu quando os seus pastores começaram a brigar.
E quando eles começaram a brigar, Abraão, com sua sabedoria, com sua consciência, falou: olha, é melhor que a gente se afaste, porque eu tenho uma promessa, e eu não quero ver briga nas nossas famílias, não quero ver briga entre os nossos servos. Escolhe aí o lado que você quer ir. Se para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. É bem verdade que esta posição, na escolha que Abraão colocou para Ló, eles ainda não estão falando da terra prometida. Deus prometeu a Abraão a terra prometida. Deus ainda não tinha dito a Abraão aonde era essa terra prometida. A essa altura, Abraão já tem uma ideia de onde será a terra que Deus vai plantar a sua semente. A terra onde Deus escolheu para receber, para abrigar a semente de Abraão, a nação que iria começar por Abraão. Mas naquele momento, o destino ainda não era certo, porque enquanto Deus não nos coloca no lugar que Ele quer que estejamos, direita e esquerda não faz diferença, porque a bênção está na pessoa que Deus chama. Se Ele plantar a planta dos seus pés naquele lugar, abençoado será. E Ló viu Sodoma e Gomorra e achou bonito o lugar, e escolheu aquele lugar. Se Abraão tivesse escolhido aquele lugar, ou se Ló tivesse escolhido outro lugar, e Abraão tivesse que ir para Sodoma e Gomorra, eu não sei qual seria o destino das nações de Sodoma e Gomorra, das cidades de Sodoma e Gomorra. Eu não sei qual seriam os destinos dessas cidades, mas eu tenho certeza que a bênção de Deus continuaria sobre a vida de Abraão. Mas a verdade é que foi Ló quem foi para lá. Então, Abraão nesse momento não está clamando por Sodoma e Gomorra. Ele está clamando pelos justos. Segunda informação, e aí é um entendimento pessoal. Eu acho que Abraão não conhecia 50 pessoas lá, justas. Tanto que ele ficou. 50 pode ser muito. Se Deus quer destruir, 50 pode ser muito. Vai 45, 40, 20, 30, 10. Então eu não sei se Abraão conhecia 50 justos, 45, 40, 30, 20, 10 justos naquela cidade. Ele só conhecia um, que era o seu sobrinho Ló. E aí ele clama a Deus, o clamor de Abraão. Perdão. O clamor de Abraão não é por Sodoma e Gomorra. O clamor de Abraão é por Ló e sua família. Parece estranho a forma como Abraão vai clamar a Deus por Ló e sua família neste clamor, porque nem sempre a gente sabe o que quer pedir. E nesse caso eu tenho certeza que Abraão sabia o que queria, mas talvez ele ficou apavorado, talvez ele ficou preocupado com a notícia que tinha acabado de receber, que Sodoma e Gomorra, as cidades onde seu sobrinho Ló estava, seriam destruídas. E ele começa a clamar a Deus por Ló. E aqui uma lição para aqueles que clamam ao Senhor. Enquanto não tem certeza de que Deus está atendendo o seu pedido, ouvindo a sua voz, continue se atrevendo a falar com Deus. Abraão está falando de Ló, começa com 50. Deus disse que se tivesse 50 não destruiria a cidade de Sodoma e Gomorra, as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão continua sem saber se 50, só conhecia Ló. Posso eu destruir? Será que Deus vai proteger Ló, a cidade de Sodoma e Gomorra, só por causa de Ló? Então ele vai começando a baixar. Enquanto ele não tem a certeza de que Deus vai preservar a vida de Ló, Abraão não sai da presença de Deus. Não permite que Deus se afasta. Uma vez mais me atrevo a falar contigo. Vai destruir aquela cidade se tiver tanto, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10.
Nós precisamos ter a certeza quando Deus nos fala, quando Deus nos orienta, quando Deus manda a gente fazer alguma coisa. Quando nós precisamos ter certeza da resposta de Deus, porque quando Deus fala, não há confusão. A mesmo que a oração pareça estranha, porque Abraão quer orar por Ló, está clamando por Ló, mas a resposta de Deus, ela é uma resposta que não traz confusão. Pode trazer dúvida, porque os terrores, os temores, a pressão, a opressão que nos cercam, pode nos tirar a paz e pode tirar-nos o entendimento. Mas vai chegar a hora que Deus vai dar a resposta com clareza, e nós teremos a certeza que foi Deus quem falou. Então, Deus continua a falar com Abraão, e Deus continua respondendo a Abraão. Só que Deus sabia o que Abraão queria. Quando chegou no 10, a fé de Abraão cresceu. Já estou satisfeito, Senhor. Eu sei que o Senhor não vai destruir Ló. Eu não sei se o Senhor vai continuar com o seu projeto de destruição contra as cidades de Sodoma e Gomorra. Eu não sei se o Senhor vai continuar com o seu projeto de destruir aquele lugar. Mas agora eu sei que o Senhor vai proteger Ló. Então essa certeza, Abraão, quando saiu da presença de Deus, versículo 33, e foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Abraão tinha a certeza de que Deus ia trabalhar na vida de Ló. Talvez você possa estar como Abraão, na dúvida do que Deus vai fazer. Gideão, antes de comandar o exército do Senhor, começou a ter várias dúvidas. E não é errado continuar na presença de Deus, atrevidamente, questionando a Deus sobre a mesma coisa. É errado se Deus der a resposta, eu entender a resposta e continuar oprimido por causa da resposta. Mas enquanto eu não tenho uma resposta, enquanto eu não tenho a confiança do que Deus falou, eu preciso continuar na presença de Deus. Esta é o segundo ponto que eu quero mencionar nesse texto. Mas a verdade é que, capítulo 19 de Gênesis, Deus que havia prometido livrar uma cidade por causa de justos, ainda assim destrói Sodoma e Gomorra. Ainda assim destrói as cidades de Sodoma e Gomorra. Deus poderia destruir os homens e as mulheres da cidade de Sodoma e Gomorra. Deus poderia apenas matar as pessoas, os seres viventes, e deixar o local para que Ló e sua família se apossasse daquela região. Mas existem dois problemas de uma sociedade. A sociedade está em maus lençóis com Deus. Se acontecer duas coisas: se Deus olhar para ela e não encontrar um justo sequer. Ainda em Gênesis, um pouco antes, Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. Se a gente for observar, nem o próprio Noé ainda era reputado como justo. Ele veio a receber essa reputação após ouvir a voz de Deus, crer na voz de Deus e obedecer à voz de Deus. E Deus destrói o planeta Terra, muda a forma do planeta Terra, muda as formações, porque não encontrou um justo sequer. Mas graças a Deus, porque nós estamos no tempo da graça, e é quase que impossível Deus olhar para uma sociedade e não encontrar justos na terra. É impossível Deus olhar para a Vila Franca de Xira, Deus olhar para Portugal, Deus olhar para a Europa, Deus olhar para a terra, sem encontrar um justo sequer. Porque aqui temos justos neste lugar.
O amor de Deus, o poder de Deus tem nos justificados perante o Senhor. Apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos problemas, Deus tem nos justificado, Deus tem nos justificado, Deus tem nos justificado, e a sua justiça opera em nós o querer de Deus. É impossível Deus olhar nesse momento, para este momento, para as cidades de Portugal e não encontrar um justo sequer. E não é só um, como foi Sodoma e Gomorra. E a gente vai ver mais à frente que era só um mesmo. Mas não tinha nem a força, a fé de Abraão. O segundo problema que a sociedade pode enfrentar quando Deus a olha para ela, e Deus encontrar a iniquidade maior que as ações dos justos. Abraão pede: Senhor, se tiver 10 justos, o Senhor não vai proteger a cidade? Deus diz: olha, eu vou proteger. Mas as cidades de Sodoma e Gomorra só tinha um justo. As ações injustas, algumas traduções falam as ações maléficas daquele povo, daquelas cidades, eram superiores à justiça de Ló. Então Deus, que não reputa o justo como injusto, nem o injusto como justo, Deus que não condena aqueles que são retos, e nem tira a condenação daqueles que são réus, Deus precisava agir naquele lugar. Então Deus vai: não, eu tenho que destruir. E quando Deus não encontra justiça, Deus destrói os povos e Deus destrói a terra também. Porque o pecado do homem aflige a natureza geme por causa do pecado do homem. Então a palavra de Deus vai dizer que Deus não poupou Sodoma e Gomorra por causa de Ló. Mas é aqui onde está a minha aplicação escatológica. Aqui é onde eu quero chegar, para que os irmãos possam sair daqui com a certeza de que os justos não passarão necessidade, não passarão por fome, terão o sono adequado a eles. E na hora que Deus vê que o cálice da ira de Deus está quase para transbordar, Deus tira os justos do lugar que Ele vai destruir. Deus tira Ló de Sodoma e Gomorra e impede até que ele volte a morar naquele lugar. Deus tira a sua família com mão forte. Os homens ainda continuaram irritando Deus quando os anjos foram proteger, quando os anjos foram livrar, quando os anjos foram tirar a família de Ló daquele lugar. Ainda perseguiram ao evangelho, continuaram zombando de Deus. Mas o justo não perecerá com os justos. Os justos não perecerão com os injustos. Vai chegar um momento que a justiça dos crentes, e são muitos os crentes que serão realmente considerados justos. Se a gente for observar Jesus falando nas suas parábolas, nos seus ensinamentos sobre o arrebatamento, é pelo menos metade dos crentes que vão subir. Porque 5 loucas, 5 prudentes. Estando 2 no campo, um vai, outro fica. Um na cama, um vai, outro fica. Pelo menos metade do que se dizem crente vão subir para os céus. E vai chegar um momento em que a iniquidade das pessoas, as injustiças, os maus feitos, a intolerância com a palavra de Deus, contra Deus, com os homens e mulheres de Deus, vai ser tão grande que Deus vai ver como maior do que a justiça dos crentes, dos salvos. Quando esse dia chegar, a trombeta de Deus vai soar,
e ele vai, num piscar de olho, descer até as nuvens. Ainda nesse mesmo piscar de olho, os mortos que dormiram em Cristo, que acreditaram na promessa, que foram salvos, ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados em um corpo glorioso, e Deus vai chamar cada um pelo seu novo nome, e vai se encontrar com Jesus nas nuvens. No encontro das nuvens, Jesus leva para os céus, para as mansões celestiais, e lá vai preparar uma ceia com todos aqueles que estão servindo a Ele, todos que foram reputados por justos. Pode parecer fraco, pode parecer débil, pode parecer incerto, infrutífero, aquele que pratica a justiça diante das injustiças dos povos do momento. Mas Deus vai tirar os justos da terra. E quando Deus tirar os justos da terra, vai ser melhor do que quando Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Primeiro, quando nós formos arrebatados, nós já iremos para as mansões celestiais, trocaremos a nossa cruz por uma coroa de vitória. Não vamos mais andar peregrinando, e lá estaremos livres do pecado, livres do pecar. Segundo, é uma bênção e é um alerta. Vai ser tão rápido que não vai dar tempo a olhar para trás. Vai ser tão rápido que não vai dar tempo a olhar para trás. Eu não posso me esquecer da mulher de Ló, até porque a palavra de Deus diz que é para lembrar da mulher de Ló, e eu não posso esquecer dela no texto que conta a história dela. Ela olhou para trás, desobedeceu à voz de Deus, e virou uma estátua de sal, e perdeu a sua salvação. No dia do arrebatamento, não vai dar tempo pedir perdão, não vai dar tempo pedir perdão ao amigo, pedir perdão a Deus. Não vai dar tempo se consertar com nada. Vai ser rápido. Um abrir e fechar de olho. Por outro lado, quem for arrebatado não vai perder a salvação. Não vai perder a sua salvação. Não vai virar estátua de sal. Segundo lugar, quando Ló fugiu, orientado por Deus, que ele percebeu que sua esposa ainda tinha namoros com a terra, mesmo sabendo da injustiça, mesmo sabendo dos pecados, ainda namorava a terra de Sodoma e Gomorra. Depois descobriu-se que as filhas de Ló também não tinham tanto certeza das coisas da palavra de Deus, porque mais à frente elas vão entrar em um processo de loucura, vão embebedar o seu pai, vão chegar até eles para ter filhos com ele, pensando que eram os únicos da face da terra. Mas nós, quando chegarmos nos céus, quando chegarmos nas mansões celestiais, nós vamos perceber que nós não somos os únicos. E eu creio que desde Adão já vai ter gente lá, salvos por Cristo Jesus. Nós poderemos ver Abraão, o homem que clamou por Ló, pelo livramento de Ló, e tanto nos ensina sobre a fé no nosso Deus. Nós poderemos abraçar Isaac, nós poderemos abraçar Israel, nós poderemos abraçar Davi, nós poderemos abraçar Moisés, nós poderemos abraçar diversos homens grandes na face da terra, e outros que a palavra de Deus não mencionou, que a história não mencionou, mas que eles perseveraram até o fim, tiveram firme, continuaram justos, continuaram praticando justiça, continuaram praticando a paz, continuaram pregando o evangelho, continuaram obedecendo a Deus, continuaram tendo comunhão com Deus, continuaram clamando a Deus. Eles continuaram firmes. A justiça do mundo quer me fazer parar, o frio do mundo quer me fazer parar, o calor do mundo quer me fazer parar, mas eles permaneceram firmes, e nós lá vamos nos encontrar com eles, e com eles nos celebraremos com Deus e cearemos com Jesus Cristo.
posso contar que essa promessa hoje eu não cumpri, né? De obedecer a voz, de cuidar da voz. Meus amados irmãos e irmãs que estão aqui no templo ADEF em Vila Franca de Xira, os irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais, ao vivo ou na gravação pós este culto, Deus, Ele requer justiça dos homens. Ele requer santidade entre os homens, entre homens e mulheres. Sem santidade é impossível ver a Deus, e nós queremos ver a Deus. Há uma promessa de que aqueles que se permanecerem firmes verão a Deus. A sociedade que nós estamos inseridos, seja aqui em Portugal ou em qualquer país da Europa, ou até no Brasil, país de muitos que estão aqui e de muitos que estão nos assistindo, é uma sociedade que está fadada ao erro, que está fadada à destruição, que vai inspirar os homens e as mulheres a abandonarem a Deus, e fazem isso de forma conscientes, cientes de que estão desobedecendo a Deus, e fazem isso com prazer, e fazem isso com amor, com alegria. Eles vão construir os seus grandes eventos para mostrar que eles estão certos, que nada os abalam, que nada chega até eles. Eles fazem as suas grandes coisas, constrói as suas grandes cidades, constrói as suas grandes festas, e continuam praticando a iniquidade e a injustiça, e fazendo crescer a ira no cálice de Deus. E muitas vezes nós somos oprimidos. As opressões que vêm de fora. Existe uma diferença entre opressão e pressão. Pressão é coisa que vem de dentro. Eu me sinto pressionado, Deus me pressiona por dentro, e até a nossa carne e as forças da maldade também conseguem trazer pressão. Mas existe também a opressão. São coisas que vêm de fora. E essas coisas vêm oprimindo o povo de Deus, para que eles se afastem da presença de Deus, para que eles se afastem da justiça de Deus, para que não só os crentes que já se decidiram seguir a Jesus, mas aqueles que estão na dúvida, eles fazem uma lavagem cerebral, eles fazem uma lavagem cultural, para tentar impedir com que as pessoas sejam justas perante o Senhor. Naquele tempo, a justiça de Deus era implacável e acontecia no mesmo momento. Nós estamos no momento da graça. Deus não aplica ainda a sua justiça por inteiro às sociedades. Ele aplica a sua justiça para uma pessoa, para até uma família, mas para as sociedades, a justiça de Deus vai ser implacável no dia do arrebatamento. Porque é no dia do arrebatamento que os crentes subirão, cearão com Cristo e estarão eternamente com Deus, em que as pessoas entrarão em colapso, começarão achando que estão tudo certo, que está tudo certo, que estão bem. Mas na hora que Deus começar a derramar o seu cálice, Deus vai começar a revelar um por um os seus corações, as suas mentes, e vai dar a condenação segundo a sua medida de justiça. Portanto, continuemos firmes, sendo justos na presença de Deus. Continuemos sendo firmes na presença de Deus. Ainda acrescento mais uma proposta feita de Abraão. Enquanto Deus ainda não cumpre a sua promessa, enquanto Deus não cumpre a sua promessa de vir destruir a terra, porque é isso que vai acontecer. Deus vai destruir a terra.
não é só os moradores da terra, é toda a terra, e que em fogo ardentemente se desfarão. Então ele construirá novos céus e nova terra. Enquanto Deus não cumpre isso, Deus quer que a gente continue fazendo com Abraão, clamando a Deus, para que aqueles que ainda estão em lugar de dificuldades, que eles possam ser resgatados pelo poder e pela justiça e pela misericórdia de Deus. Quantos justos temos aqui nesta noite? Quantos se comprometem a se manterem firmes na justiça de Deus? Fiquem em pé em nome de Jesus. Quantos se comprometem a continuarem firmes, praticando o bem, praticando a justiça, como fez Abraão, como fez Ló, como fez Isaac, como fez Jacó, que depois foi mudado para Israel o seu nome. Firmes nas promessas, continue firmes, praticando a justiça. Enquanto Deus não cumpre a sua promessa, nós temos o Espírito Santo, que veio do céu e implanta em nós a sua saudade dos céus. Apocalipse, capítulo 19 ou 22, vai dizer que o Espírito do Senhor diz: vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo está clamando pelo arrebatamento da igreja. O Espírito Santo está clamando pela redenção dos salvos. O Espírito Santo está clamando pela salvação dos justos. Mesmo que a terra já esteja condenada, o Espírito Santo clama nesta noite: continue justos, continue firmes, porque Deus vai cumprir a sua promessa. Que Deus continue abençoando-nos em nome de Jesus.